Jonatas Patena, para vir já se aproximando aqui do altar. Esse mês de julho, o mês de julho é um mês importante para nós, para a comunidade de vida como um todo, porque é o mês do aniversário da comunidade evangélica Vida. E o julho de 2016, sobremodo, é muito importante, porque é nesse tempo que a comunidade evangélica Vida faz 7 anos de vida. E não é todo dia que fazemos 7 anos. E a comunidade de vida faz 7 anos nesse ano de 2016 e nesse mês de julho. Então tem sido um mês de festa, de celebração, de comemoração. E nós temos tido o privilégio de receber alguns irmãos, alguns amigos, pessoas que são importantes na nossa caminhada. E hoje nós temos o privilégio de receber o pastor Jonatas Patena. E quem não conhece o pastor Jonatas, ele foi pastor aqui na comunidade por 3 anos, né? E viveu um longo tempo, uma longa caminhada com a gente, faz parte dessa história, muitos tijolinhos que, só ilustrando, que você vê assentados aí, a mão dele ajudou a colocar esses tijolos também, e hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de o receber aqui na nossa casa. Essa é a casa dele, é a família dele, e hoje nós podemos o receber aqui com honra, e cremos que seremos muito abençoados por Deus através da vida dele. Graças a Paz, amém? Queria que você se colocasse de pé um pouquinho. Queria que você fechasse seus olhos. E se existe gratidão nos teus lábios, se existe gratidão no teu coração, liberasse palavras de gratidão ao Senhor, de adoração a Ele, de engrandecimento ao Rei. Diga o quanto Ele é bom, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grande. Pai, nós declaramos que Tu és adorado neste lugar, Senhor. O nosso coração se prostra diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua grandeza. Pai, nós queremos Te exaltar, Deus. Queremos Te exaltar, Jesus. Te exaltamos, Espírito Santo de Deus. Queremos olhar para Ti. Espírito Santo de Deus, que a Tua presença seja real neste lugar, fluindo através de nós. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Tu és adorado, engrandecido. Querido, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória os benefícios do Senhor sobre a sua vida. E renda ações de graças a Ele com palavras de adoração, palavras de exaltação, dizendo quem Ele é para você. Talvez você tenha um conhecimento limitado da pessoa de Cristo, mas declare aquilo que você conhece, porque Ele é amigo. Ele é ajudador, Ele é fortalecedor, Ele é conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós, o Deus que não nos abandona, o Deus que não nos deixa só. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O nosso desejo e o nosso lugar é na Tua presença, Senhor, engrandecendo e exaltando o Teu nome. Seja exaltado, seja engrandecido, seja adorado. Oh,
Te amamos, Senhor. Declare o seu amor por Ele. Te amamos, Senhor. Te amamos porque essa cruz está vazia. Te amamos porque essa cruz está vazia. Oh, Deus, nós te amamos, te amamos, te amamos, Pai. Te amamos, Deus, te amamos. Muito obrigado, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Aleluia. Querido, como é bom liberar palavras de adoração, de exaltação, de engrandecimento ao Senhor. Como é bom aquietar o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos e olhar somente para Ele. Como é bom poder estar em um ambiente onde nós podemos fazer isso juntos. Como é bom poder estar em igreja e poder adorar e exaltar o nome do Senhor. Do nosso jeito, da nossa liberdade, com a nossa expressão. E eu glorifico e exalto a Deus por poder estar aqui com vocês essa noite. Para mim é um domingo muito especial, um domingo onde meu coração está alegre. Meu coração também está nervoso, mas ele está mais alegre do que nervoso. É muito bom poder estar aqui, rever muitos amigos, conhecer alguns novos, mas eu me senti muito lisonjeado, honrado com o convite de estar aqui nesse dia tão importante para estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Sei que a gente está passando por um tempo de celebração, são 7 anos de fidelidade, são 7 anos da presença do Senhor se manifestando constantemente. São 7 anos onde nós podemos ver a graça, a misericórdia, a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. São 7 anos onde nós podemos dizer verdadeiramente: Deus é bom, sempre bom. Ele é bom, Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente além do que nós podemos pedir, pensar e até mesmo imaginar, segundo o seu poder que opera em nós, a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente compartilhar alguns ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia. Vamos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 19. Glória a Deus. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Querido, é a palavra do Senhor falando conosco. E eu creio que o Senhor ele está estabelecendo realidades no nosso coração, Ele está estabelecendo realidades no nosso espírito, Ele está estabelecendo realidades no nosso caráter. E
todo momento de comemoração ou todo momento de celebração, não sei você, mas eu sempre passo um flashback na minha mente, eu sempre revejo algumas decisões, revejo os planos. Fiz 30 anos ano passado e para mim parece que foi assim, fiquei muito velho. Nossa, eu nunca achei que ia chegar tão rápido nessa idade. E às vezes a gente tem um planejamento ou algumas metas que a gente faz na nossa mentalidade humana, do nosso jeito, e o Senhor sempre tem a vontade dele, a soberania dele, e a palavra do Senhor diz que os planos dele são maiores que o nosso. Então, em um momento de celebração de aniversário, é um momento onde nós devemos parar e rever algumas realidades da nossa vida. Ontem, nós estamos hospedados na casa da Lília, eu e minha esposa, Thalita, que está ali, faz assim, amor, para quem não te conhece, está ali. Nós estamos hospedados lá e ontem eu comentei isso com ela. Falei, essa noite vai ser um marco na sua vida, vai ser um marco das nossas vidas, porque amanhã, no domingo, nós vamos começar de um novo jeito. Nós vamos começar de uma nova forma, nós vamos viver uma nova realidade. Nós pudemos celebrar ontem o aniversário da nossa querida Esther, que é um milagre de Deus. Pude estar com grandes amigos e irmãos ali, e eu senti isso no meu espírito, que é um tempo, um marco, e hoje eu podendo estar aqui, celebrando com vocês o 7º ano, eu entendo mais ainda que é esse marco. Talvez a gente é cansado de falar, novo tempo, o novo tempo, é uma nova estação, uma novidade. Eu cansei de falar isso para mim. Eu cansei de declarar isso, não porque eu não acredite mais, é porque eu creio que o meu Deus, ele faz coisas novas todos os dias. Mas no aniversário é diferente. No aniversário dá aquele peso, a gente começa a olhar lá para trás, a gente começa a olhar como começou, a gente começa a lembrar o que nos impulsionou a estar aqui. E me veio essa palavra no coração. É uma palavra onde o apóstolo Paulo, ele está indicando Timóteo, ele está falando, Timóteo vai visitar vocês, mas no finalzinho, ele diz assim, não tenho ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. É tempo de a gente verificar em nossos corações se nós estamos buscando os nossos próprios interesses ou os interesses de Jesus Cristo. Nós precisamos pensar quais são os interesses que nós estamos buscando. E eu acho interessante o apóstolo Paulo falar isso, porque ele deixa claro que esse sentimento de não encontrar ninguém para ajudar ele. A gente está falando do apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, escreveu fundamentos preciosos da igreja de Cristo. E ele está declarando, eu não tenho ninguém que eu possa ajudar, que possa me ajudar. Eu não tenho ninguém que possa me apoiar, a não ser Timóteo. E muitas vezes, a gente como líder, como pastor, a gente tem esse sentimento. Não me sobrou ninguém a não ser Timóteo. Não me sobrou ninguém a não ser aquele que deseja a vontade de Deus, porque o resto se desviou. Não, ele não diz isso. Quando ele vai falar, acredito que lá em 1 Timóteo, sobre alguém que se desviou, ele diz, isso daí já foi entregue ao diabo. Mas ele fala que essas pessoas, elas procuraram os seus próprios interesses. E ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo abandonado. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, na nossa jornada de construir algo para Deus, nós fazemos isso sozinhos.
Porque não são todos que estão desejosos em buscar a vontade de Cristo. Não são todos que estão desejosos em buscar a vontade do Pai. E às vezes, o púlpito, por mais cheio que esteja, ele é um lugar vazio. Ele é um lugar de solidão. Ele é um lugar onde nós olhamos para o lado e às vezes apenas um Timóteo aparece. O apóstolo Paulo, ele relata isso também em Filipenses 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler para vocês, são 3 textos, estão todos em 2 Timóteo. 2 Timóteo, a partir do capítulo 1, versículo 15 diz assim: você sabe que todos os da província de Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. No capítulo 4, no versículo 10 de 2 Timóteo, ele diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Damácia. Em 2 Timóteo 4,16 ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhes sejam cobrado. Porque o apóstolo Paulo, ele se sentiu abandonado. Porque o apóstolo Paulo não se sentiu apoiado em seu ministério. Porque todos buscaram o seu próprio interesse e não o de Cristo. Construir algo, desenvolver algo, às vezes é romper em solidão. Acreditar em uma visão que Deus te deu, às vezes é romper em solidão. Viver a plenitude do Senhor para a sua vida, às vezes é romper em solidão. O apóstolo Paulo, ele fala que no seu ministério, e na sua primeira defesa, ninguém apareceu. Será que ele não era muito conhecido, ou ele não era muito popular naquela época? Não, peraí, ele ajudou a fundar várias igrejas. Ele fez viagens missionárias extraordinárias. Ele percorreu o mundo da sua época pregando o Evangelho. Mas na sua primeira defesa ninguém apareceu. Aí eu pergunto, o que estava acontecendo com aquela igreja? Porque Deus, ele não planejou que a nossa caminhada seja uma caminhada de solidão. Quando Deus pensa em igreja, Ele pensa em um corpo, em um organismo vivo, onde todos trabalham de uma forma, onde um ajuda o outro, onde um acrescenta na vida do outro. Mas o apóstolo Paulo se sentiu só. A igreja precisa entender que é necessário buscar a fazer a vontade de Deus. Buscar fazer a vontade de Cristo, ser igual a Cristo, ser quem Cristo desejou que nós sejamos. E Cristo desejou a unidade do seu corpo. Querido, a unidade, ela é algo poderoso. A unidade, ela tem um poder de ativar realidades sobrenaturais na terra. A unidade, ela tem um poder de trazer a glória de Deus para a terra. Isso vocês aprenderam em 2013. E foi isso que Deus desejou para a sua igreja. Foi isso que Cristo desejou para o seu corpo. Mas o que tem faltado hoje em nossas igrejas
são homens e mulheres com atitudes de servo. São homens e mulheres que um apóstolo Paulo possa dizer: esse é o meu Timóteo. Ele ama as coisas de Deus, ele busca as coisas de Deus, eu sei que eu posso contar com ele. Será que você pode ser um Timóteo hoje na igreja? Será que hoje te enxergam como Timóteo? Ou, como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Desejar construir algo, desejar viver uma promessa de Deus de forma plena, é não buscar os seus próprios interesses. Quantas vezes nós esmurramos a nossa própria carne para fazer a vontade de Deus? Quantas vezes nós temos que colocar o nosso sentimento no bolso para fazer a vontade de Deus? Quantas vezes nosso caráter é moldado, tratado, trabalhado para que a gente viva a vontade de Deus? Mas é muito mais fácil procurar fazer o meu interesse. Se for do meu jeito, eu participo. Se for no meu horário, eu vou. Se for da minha forma, eu estou lá. Conta comigo, só se for desse jeito. E os Timóteos vão sumindo. E o púlpito vai se tornando um lugar de solidão. Mas está na hora de a gente, a cada dia mais, desejar ser igual a Cristo. Desejar buscar os interesses de Jesus. Não permita que o apóstolo Paulo da sua vida se sinta só. Não permita que o apóstolo Paulo da sua vida não veja em você o seu Timóteo. Talvez o apóstolo Paulo da sua vida seja o seu líder de célula. Seja o seu pastor de rede. Seja um amigo seu. Seja o seu marido, seja a sua esposa. Que às vezes estão cercados de muitas pessoas, mas estão se sentindo só, porque não encontram em você um Timóteo. Aquele que busca os interesses de Cristo. Então nada melhor do que a gente olhar para Cristo. Nada melhor do que a gente olhar para Jesus e ver como ele se comportou. Olhar para as ações de Jesus e desejar: não, eu quero ser igual a Cristo. Eu quero amar como Cristo amou. Eu quero andar como Cristo andou. Então, essa noite eu te convido a olhar para Jesus, para as ações de Jesus e verificar se você tem um coração de servo, se você é um Timóteo. Vamos lá em João, capítulo 13. João, capítulo 13. A partir do versículo 1. Eu orei muito em relação a essa palavra. Foi o que Deus colocou, aqueceu no meu coração. E eu desejo, o meu desejo mais sincero é que você seja transformado por ela. Diz assim, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com o que estava cingido. Vamos ler até aí. Isso é um texto conhecido, é uma passagem conhecida. Eu gosto de ministrar nela porque ela traz vários princípios. Mas o que nós podemos ver é o caráter de Cristo sendo revelado. É o coração de Cristo em seus últimos momentos. O texto inicia já dizendo, ele já sabia que ele ia para o Pai, que o tempo dele tinha chegado. E acredito que ele decide rasgar o seu coração e dizer quem ele é, mostrar o seu caráter. Ele se envolve em uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro afoito, depois você continua a ler o texto, dizendo, não, Jesus, que isso? Sou eu que tenho que lavar os seus pés. Aí Jesus fala, não, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Mais afoito ainda, ele diz, não, então me lava por inteiro. Mas a gente vê o coração de Cristo aí. O texto no versículo 3 diz assim, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava. Vai revelar que Jesus, ele sabia da sua identidade. O texto revela que Jesus conhecia o poder do seu chamado e da sua autoridade. O texto diz, Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos. Às vezes nós não encontramos servos dentro da igreja, porque tem gente que acha que a sua autoridade ou a sua unção vai ser desperdiçada em um serviço. Tem gente que acha que ser ungido ou ter um chamado é aquele que está com o microfone na mão. Mas Jesus, ele mostra que a identidade dele, o caráter dele, a unção e a autoridade dele estava em servir, se ajoelhando e lavando pés imundos, que eram os pés dos seus discípulos. E o texto ele deixa bem claro, Jesus ele sabia que o Pai lhe entregava tudo. E o texto continua, diz assim, e que havia saído de Deus. Jesus sabia quem era o seu Pai. Jesus ele sabia que ele tinha vindo do Pai, que ele estava cumprindo um propósito, um chamado, um mandato de Deus. Querido, o seu chamado não tem a ver com aquilo que você está fazendo aos olhos humanos. Mas o seu chamado tem a ver com aquilo que Deus colocou no seu coração. Não importa se é ficar na recepção, não importa se é ficar com as crianças, não importa se é ficar no som, na projeção ou aqui em cima do altar. Não é isso que vai determinar a sua unção, mas é aquilo que Deus colocou em você. E por fim o texto, versículo 3 diz assim, e que viera de Deus e que para Deus voltava. Jesus, ele sabia o seu destino final. Tem gente que só acha que vai ser bem sucedido no ministério se fizer as coisas aparentes aos homens. Eu quero estar no ministério de dança, que aparece todo culto, está lá na frente. Está todo mundo vendo. Mas a gente está precisando lá na diaconia para guardar os carros. Não. Eu estudei, sou formado. Jesus, ele mostra que o coração dele não estava naquilo que os homens definem, mas estava naquilo que Deus colocou, preparou para que ele vivesse.
quer buscar os interesses de Cristo? Quer ser um Timóteo neste lugar? Olhe para Jesus. Olhe para as ações e para as atitudes de Jesus. Aprenda a servir. Renove a sua mente em relação ao conceito de ser servo. O dicionário da língua portuguesa, ele define servo como aquele que provê estabilidade, como aquele que adiciona força, como aquele que sustenta e oferece suporte através do seu serviço. Quantos líderes estão carentes de pessoas com o coração de Timóteo, com o coração de servo? Eu acho interessante que o dicionário define servo como aquele que provê estabilidade, aquele que adiciona força. Muitas vezes, o servo não vai ser aquele que vai subir uma escada alta, mas vai ser aquele que vai segurar a escada para que um outro suba. A gente acha muitas vezes que servo é aquele que é inferior, é aquele que é esquecido, é aquele que fica com a pior parte. Talvez isso seja um conceito do mundo. Talvez isso seja como você enxergue, talvez os funcionários na empresa que você trabalha. Mas o próprio Cristo não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E isso não mudou a autoridade, não mudou a unção, não mudou o propósito, não mudou as realidades de Deus para a vida dele. Ele simplesmente cumpriu o propósito de Deus. Ele simplesmente fez aquilo que Deus colocou no coração dele. E nós precisamos ter o mesmo coração de Cristo. Nós precisamos ter a mesma inclinação em servir que Jesus teve. E existem 3 características do coração do servo. A primeira característica é a fidelidade, que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10 ao 12. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, as riquezas injustas fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Quando a gente fala de fidelidade como característica do coração do servo, a gente fala que o servo ele está disposto a servir de uma forma excelente, não só aquilo que é seu, mas aquilo que também é do outro. É ser fiel independente de título, é ser fiel independente de posição, é ser fiel independente de visibilidade. Eu postei uma frase hoje que eu li em um livro, que diz assim: se um homem é chamado para ser varredor de ruas, ele deve varrer ruas da mesma maneira que Michelangelo pintou, que Beethoven compôs ou que Shakespeare escreveu poesia. Deve varrer as ruas tão bem que todos os anfitriões do céu e da terra parem para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas, executor do seu trabalho com excelência. Martin Luther King Jr. Querido, você deve ser fiel naquilo que chegar nas suas mãos para fazer. Não espere as coisas grandes. Quando eu for o líder, eu vou fazer desse jeito. Está chegando às suas mãos para fazer hoje, faça. De todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Coloque a sua vida naquilo que você está fazendo.
Não diga, amanhã, quando tiver dessa forma, eu faço. Não. Faça hoje. Comece hoje. Tenha o coração com as mesmas características que Cristo tem. Segunda característica é ser coerente, é a coerência. Mateus 7,12 diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em uma outra versão chamada A Mensagem, que é uma versão mais extensa e poética, diz assim: aqui está um simples guia, princípios básicos para o comportamento. Pergunte-se o que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Então agarre a iniciativa e faça por eles. Seja coerente naquilo que você está fazendo hoje. A gente muitas vezes gosta de exigir, a gente muitas vezes gosta de criar padrões para que as pessoas façam para a gente. Mas na hora que é para a gente fazer para o próximo, não existe padrão nenhum. Interessante que nesse texto que eu li lá em Mateus 7,12, na mensagem, nessa versão a mensagem diz assim: então agarre a iniciativa e faça por eles. Imagine você como pastor, que tipo de ovelha ou que tipo de discípulo você queria ter na sua igreja. Seja esse discípulo, seja essa ovelha, se comporte dessa forma. Seja coerente. A coerência é uma característica do coração do servo. Aquilo que você espera que os outros façam por você, faça por eles. E por fim, a última característica é a adoração. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servi a Cristo e ao Senhor. A sua vida, ela tem que ser uma vida de adoração. A sua vida tem que ser uma vida onde Deus é engrandecido, onde Deus é exaltado. Faça como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Em tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. O seu serviço, o seu chamado é uma adoração ao Senhor. A adoração não é só o pessoal da música que está aqui em cima, não. A sua vida, o seu serviço, aquilo que você faz hoje, não só dentro da igreja, mas na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, ela deve ser uma adoração ao Senhor. A adoração, ela é uma atitude de coração e não de aparência. Às vezes o que é mais complicado nas nossas vidas é isso. Porque a gente gosta de fazer tudo para os outros enxergarem ou para os outros aplaudirem. Mas quando a gente fala de serviço a Deus, ou a gente fala de uma vida no altar, é o Senhor que conhece os nossos corações. E Ele vê aquilo que é adoração ou não. Ele vê aquilo que é de coração ou de murmuração. Ele vê aquilo que você está fazendo com amor, com intensidade, com entrega, fazendo para Ele, entregando para Ele, colocando nas mãos dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Querido Timóteo, tem esse coração, um coração fiel,
um coração coerente e um coração de adorador. É por isso que o apóstolo Paulo encontrou em Timóteo alguém que pudesse apoiar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. No momento de solidão, no momento de abandono, ele encontrou um Timóteo. Ele encontrou um Timóteo. Aquele que buscava os interesses de Cristo. Nesse tempo, onde a igreja completa mais um ano de vida, sabemos que vamos viver muitos mais anos de vida por aí. Será que hoje podem olhar para você e dizer, ele é um Timóteo? Será que hoje podem olhar para você e dizer, existe Timóteo perto de mim? Ou esse púlpito tem se tornado um lugar de solidão? O apóstolo Paulo, ele falou isso, na minha primeira defesa ninguém apareceu. Fulano foi para um lado, Beltrano foi para o outro. E muitos estão buscando seus próprios interesses e não o de Cristo. Construir, edificar algo. Às vezes a gente até consegue fazer sozinho. Mas em unidade, em corpo, em igreja, nós fazemos melhor e nós fazemos mais rápido. Existe uma obra para ser feita aqui neste lugar. Existe algo para ser edificado ainda maior do que Deus já tem feito. E a minha oração é que o seu coração seja um coração de Timóteo. A minha oração é para que o seu coração seja o coração igual ao de Cristo. Um coração fiel, um coração coerente, um coração de adorador. Queria que você se colocasse em pé no seu lugar. E queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você esperava um outro tipo de pregação, não sei. Mas eu tenho uma convicção no meu espírito que Deus falou com você de uma forma poderosa. E essa noite é uma noite de decisão, de posicionamento. Essa noite de alinhar corações e intenções do coração. Queria que você fechasse seus olhos. Você sabe dos sonhos de Deus para a sua vida. Você sabe dos sonhos de Deus para a sua família. Você sabe aquilo que Deus espera de você como um ministro do Senhor neste lugar. Como um discípulo de Cristo neste lugar. O que você tem buscado? Os seus próprios interesses ou os interesses de Cristo? Oh Deus, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Não queremos, Deus, mascarar uma espiritualidade. Nós queremos, Deus, rasgar, Senhor, os nossos corações. Querido Deus, Ele não quer números, Ele quer corações entregues.
Talvez você chegou aqui faz um mês. Faz 6 meses, faz um ano. Ou talvez você chegou aqui há 7 anos.